Oi, gente, tudo beleza? Então, vamos dar sequência ao nosso estudo de calorimetria, agora parte 2. O que nós vamos estudar? Vamos estudar equações da calorimetria, equilíbrio térmico e trocas de calor. Para nós começarmos, eu gostaria que vocês visualizassem essa foto, onde nós temos um refrigerante bem geladinho e ao lado nós temos um copo de chá bem quente, tá? Então imagine essa situação depois de 3, 4, 5 horas. O que será que vai acontecer com o refrigerante e com esse copo de chá? Então, ao longo da nossa aula, a gente vai ter a resposta para isso. O que ocorre com a temperatura de um corpo quando é transferido calor a ele? Pensa um pouquinho. O que vocês acham que acontece? Você tem um corpo e esse corpo recebe calor, tá? O que será que vai acontecer com esse corpo? Então, gente, a temperatura pode aumentar ou não. Vai acontecer uma dessas duas situações, tá? A gente vai estar vendo isso. Nessa figura, nesse gráfico, a gente tem... Deixa eu pegar aqui... Marca texto. Nesse gráfico, nós temos a temperatura em função do tempo que está em minuto, beleza? Então, nós temos a temperatura em graus Celsius e o tempo em minuto, e nós temos, a princípio, nós temos no estado sólido um recipiente com gelo, né? O que está acontecendo se eu analisar a situação aqui no começo, né? Então, o tempo vai passando, vai passando. O que está acontecendo? A temperatura, né, vai aumentando, a temperatura vai aumentando, tá? Como é que eu consigo saber disso? Basta eu fazer análise, né? Então, à medida que isso aqui vai caminhando aqui para cá, a temperatura, se você for olhando aqui, ó, ela vai aumentando. No entanto, aqui eu tenho a temperatura ainda no negativo. O que acontece quando a temperatura, no caso, eu tenho um recipiente com gelo? O que acontece quando a temperatura do gelo, né, no caso, chega aqui a 0 graus Celsius? Observem que a temperatura não... Olha só, gente, a temperatura não aumenta, ela permanece 0 graus. O que acontece aqui? Aqui a gente tem o gelo, a fusão do gelo, tá? E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando, né? O gelo todinho já derreteu, beleza? Né? Então, o que acontece? Então, o tempo vai passando e a temperatura, né, ali da água vai aumentando, 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 até que chega um determinado momento que acontece o que? A ebulição. E percebam que o tempo vai passando, mas não muda a temperatura, beleza? E aí, o que eu tenho na sequência? Eu tenho na sequência a mesma coisa, né? Então, aqui eu já tenho vapor. A água já se transformou em vapor. Então, o tempo vai passando e a temperatura do vapor vai aumentando. Nesse outro gráfico, observe que nós temos temperatura em graus Celsius em função da quantidade de calor, né? No caso, cal. A análise nossa é o seguinte, você tem um sólido, ele está recebendo calor, em virtude disso, observe que a temperatura vai aumentando, tá? Então, chega um determinado valor, o que acontece? Eu tenho sólido mais líquido, sólido mais líquido. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai acontecer que a temperatura não vai mudar, tá? Então, a temperatura não vai mudar. Muito bem, a temperatura não mudou porque está acontecendo a mudança de fase, certo? E aqui o que eu tenho? Eu tenho que a quantidade de calor está aumentando, observe nesse eixo, o calor está aumentando, 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 e a temperatura também. Por quê? Porque aqui eu já tenho líquido, tá? Apenas líquido. Então, a temperatura aumentou, 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 chegou até um determinado valor, né? E o que acontece agora? A temperatura não muda mais, porque mudança de fase novamente. Aqui eu tenho líquido mais vapor, tá? Então, nesse caso, o calor continua sendo fornecido, sim, o calor continua sendo fornecido, mas esse calor está sendo usado para quê? Para mudar a fase da substância, tá? E aqui eu tenho líquido mais vapor. Até aqui, em uma determinada temperatura, a gente tem apenas vapor, ok? E o calor está sendo fornecido e está fazendo com que
a temperatura aumente. Tudo bem? Equações da calorimetria. A gente vai falar agora sobre as equações da calorimetria. Então, para isso, a gente vai estudar o calor sensível. O que é calor sensível? Então, quando o calor é utilizado pela substância apenas para variar a sua temperatura e não mudar a fase, tá? Então, é aquela situação onde você tinha o gráfico, né, inclinado, tá? Então, o calor que a substância está recebendo ali chama-se calor sensível, porque o calor está fazendo apenas com que a substância mude a sua temperatura. Exemplo, o aquecimento da água numa panela antes da fervura, tá? Então, observem essa equação aqui. De onde que ela saiu? Então, nós sabemos que, já estudamos que a capacidade térmica, o que é capacidade térmica? É o calor dividido pela variação de temperatura. Se você isolar o calor, passar essa variação de temperatura que está dividindo, multiplicando, vai ficar dessa maneira aqui. Tudo bem? Né? Tranquilo. Muito bem. E agora, como é que ficou, né, depois desse sinal de igualdade? O que aconteceu? Observem que nós também já vimos que o calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa. Se você isolar a capacidade térmica, pegar a massa que está dividindo, jogar ela multiplicando, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, capacidade térmica igual a calor específico vezes a massa, tá? Então, no lugar da capacidade térmica, o que a gente fez? Substituiu aqui, ó, massa vezes calor específico. Sendo assim, quando nós formos falar de quantidade de calor sensível ou simplesmente calor sensível, você vai escrever como calor é igual a massa vezes o calor específico da substância vezes a sua variação de temperatura, ok? Então, calor sensível é o calor fornecido para a substância, para o corpo, que faz exclusivamente que ele mude a sua temperatura, ok? E Q, sabemos que Q é quantidade de calor, pode ser dado por Joule, lembrando que Joule é unidade de calor no SI, pode ser representado por Cal, quilocal, BTU e etc. Se sabemos que é capacidade térmica do corpo, capacidade térmica, você pode representar, né? E depende, né? Se o calor estiver em Cal, se a variação de temperatura estiver em graus Celsius, vai ser Cal dividido por graus Celsius, tá? Agora, se a capacidade térmica, o calor estiver em Joule, então vai estar Joule em cima, ok? E se a variação de temperatura for graus Celsius, tá? Então, você vai ter graus Celsius no denominador. Massa, você pode ter ela, normalmente aparece em grama, também em quilograma. Sendo assim, o calor específico você pode representar, dependendo das unidades que você está utilizando no exercício, pode aparecer assim, ó, Joule que divide quilograma vezes graus Celsius. A variação de temperatura, lembrando que é ΔT. E esse delta nada mais é do que a diferença entre as temperaturas final e inicial. Muito bem. Esta é a equação da quantidade de calor sensível. Normalmente aparece esse S, tá? Só para deixar bem claro que essa quantidade de calor está sendo usada apenas para variar a temperatura, ok? Então, quantidade de calor sensível é representado por S, ou simplesmente Q, que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Esta equação ela é conhecida como equação fundamental da calorimetria. Muito bem, essa expressão nos mostra que a quantidade de calor sensível ela é diretamente proporcional, ó, essa quantidade de calor sensível ela é diretamente proporcional à massa do corpo. Como assim? Quanto maior for a massa que estiver recebendo calor, né? Então, mais calor você vai ter que fornecer para esse corpo para ele poder variar a temperatura. Também essa quantidade de calor sensível é diretamente proporcional ao calor específico. Como assim? Quanto maior for o calor específico da substância, maior vai ser a quantidade de calor que ele vai ter que receber para poder variar a sua temperatura.
Ainda assim, a quantidade de calor sensível é diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura que você precisar que aquele corpo sofra, mais calor sensível esse corpo tem que receber ou perder, né? Calor latente, gente. Agora, calor latente. Quando o corpo trocado, quando o calor trocado é utilizado pela substância para mudar de estado físico sem variação de temperatura e sob pressão constante, ele é chamado de calor latente. Ah, como assim? É o seguinte, vamos lá. Quando você tem um corpo e esse corpo está recebendo calor, tá? Em virtude disso, ele está mudando de fase. A esse calor que o corpo está recebendo ou perdendo, que faz com que ele mude de fase, transição de fase. Então, esse calor a gente chama de calor latente, tá? Então, lembra aquele gráfico que eu mostrei? Que você tinha a curva assim, depois ali ia ficando constante? Então, quando você tem o gráfico assim, ó, constante, sem inclinação, aquele calor ali chama-se calor latente, tá? Então, é aquele gráfico que a gente tinha. Então, você tinha nessa situação aqui, onde um determinado corpo estava recebendo calor, tá? Aqui eu vou colocar temperatura, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar uma situação aqui. Então, vamos imaginar uma situação aqui. Então, o corpo está recebendo calor, tá? Aí aqui está mudando de fase, recebendo calor, mudando de fase, tá? Então, vamos analisar essa situação aqui. Essa situação aqui, ó, gente, essa situação, o calor que a substância estiver recebendo nessa situação aqui, chama-se calor sensível. Agora eu estou falando de calor latente. Calor latente seria essa situação, onde é mudança de fase, tá? Então, ó, aqui também mudança de fase. É o calor que é utilizado pela substância, que faz com que ela mude a agregação dos átomos, ok? Então, ela vai acontecer a transição de fase. Exemplo, quando tem o fornecimento de calor e a água está fervendo. Observem essa situação. Então, nesse esquema, nós temos o estado sólido, por exemplo, o estado sólido nós temos o gelo. Aqui embaixo seriam os átomos todos, né? Todos agrupadinhos, né? Numa situação regular. Tá? Aqui eu tenho estado líquido, aqui eu tenho estado gasoso. Então, observem que, no caso, quando você tem o sólido, quando ele recebe calor, o que acontece? A gente fala que essa aqui é uma transição de fase conhecida como fusão, ok? Então, o calor que está sendo recebido, esse calor chama-se calor latente e vai fazer com que a substância mude de fase, vá para o estado líquido. Então, a substância no estado líquido, se ela continuar recebendo calor, o que vai acontecer? Ela vai para o estado gasoso, tudo bem? Ok, e se eu tiver a situação direta, né? A situação direta que você tiver a substância no estado sólido e ela passar diretamente para o estado gasoso, ok? Então, nesse caso, exemplo é o gelo seco, tá? Então, o gelo seco ele sai do estado sólido e vai diretamente para o estado gasoso. Esse tipo de transformação aqui chama-se sublimação, né? Aí, o que eu tenho aqui nessa representação de verde? Quando você tem aquela substância que ela vai perder calor. Então, se eu tiver a substância aqui no gasoso, que ela perder calor e ela for para o estado líquido, aqui, por exemplo, a formação do orvalho, né? Então, aqui está perdendo calor e você tem essa transição, ok? O estado gasoso para o estado líquido. E, novamente, se você tem o líquido perdendo calor, né? O que vai acontecer? Esse líquido, se ele estiver perdendo calor, ele vai se solidificar. Muito bem. E nós temos uma outra situação, que é quando você tem a substância no estado gasoso e ela passa, né, direto aqui para o estado sólido. Isso aqui chama-se sublimação inversa, que é o exemplo da neve, tá? A neve que cai no inverno é o produto do superresfriamento do vapor de água quando, né, é encontrado nas nuvens, tá? Muito bem, muito bem. O que nós temos na sequência? Calcular, né? Nós precisamos calcular. Como que a gente calcula essa quantidade de calor latente? A gente representa pela letra maiúscula Q, e ela nada mais é do que a massa do corpo vezes
o calor latente, tá? Então, ó, o que é Q? Quantidade de calor que é dada em cal. O que é M? É a massa da substância. Eu tô falando dessas unidades, gente, de acordo com SI, tá? Então, o calor, o calor de acordo com SI é dado em joule, tá? Mas aqui a gente tem uma unidade que também é utilizado muito quando a gente vai fazer exercício, que é o cal. E a massa, de acordo com esse I, é o quilograma, mas normalmente aparece, né, em grama, beleza? Mas aí qual que vai ser a unidade do calor latente, né? Então, ó, calor latente, certo? Representado pela letra L. Se você isolar o calor latente, como é que vai ficar? Vai ficar Q dividido pela massa, tá? Então, se você tiver uma situação que esse calor ele for dado, então vamos lá, em cal, a unidade, se for dado em cal, qual que vai ser a unidade que você vai expressar o calor latente, né? Se for dado em cal, aí você vai ter a unidade, tá? Do calor latente como cal dividido pela massa, onde a massa, no caso, se for grama, é cal por grama. Tá? Se você tiver o calor dado em joule, que é no caso SI é joule, e se a massa estiver de acordo com SI, que é quilograma, então esse L, ele vai estar, esse L, lembrando que é o calor latente, ele vai estar sendo expresso como? De que maneira? Joule por quilograma. Então vocês precisam muito prestar atenção na unidade que o teu exercício te dá. Beleza? Equilíbrio térmico. Gente, vamos falar agora sobre equilíbrio térmico. Todos os corpos, naturalmente, eles tendem ao equilíbrio térmico, tá? Dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico quando, gente? Quando? Quando eles estão com a mesma temperatura. Agora nós vamos estudar trocas de calor. Imagine essa situação. Você tem um recipiente que água quente, né? E um outro recipiente aqui com água fria. O que acontece se você colocar os dois recipientes em um recipiente maior, né? Então, sabemos que o recipiente com água quente, é a água, né, que está quente, ela vai perder calor, ela vai transferir calor para a água fria. E a água fria, ela vai receber calor. Tá? Então, corpos em desequilíbrio térmico, que é essa situação, trocam calor para quê? Por quê? Para alcançar o equilíbrio térmico. E essa soma de calor, como assim? O calor que a água quente ela transmitiu e a água fria recebeu, se eu somar, se eu fizer o somatório dessa quantidade de calor, eu vou encontrar o total de zero. Então, nessa situação que eu coloquei aqui, eu tenho apenas dois corpos. Eu tenho água quente e água fria. Seria Q1 mais Q2 igual a zero. Tá? Só que depende de situações, dependendo das situações, a gente tem vários corpos. As partículas da água quente fornecem parte de sua energia de agitação, né, para as partículas da água fria e vice-versa. A troca de energia só é interrompida quando é atingido o quê? O equilíbrio térmico. E, por convenção, o que nós temos aqui? Olha só, que um corpo, então você tem um corpo qualquer representado dessa maneira aqui, quando esse corpo, quando ele está recebendo calor, o corpo está recebendo calor, esse calor a gente diz que ele é positivo. E se por acaso o corpo estiver perdendo, se ele está perdendo aqui, ó, ele está perdendo calor, então esse calor que o corpo está perdendo, ele é um calor negativo. Sendo assim, vamos falar sobre trocas de calor. Num sistema de vários corpos termicamente isolados do meio externo, exemplo, um calorímetro, exemplo, uma garrafa térmica ali, o sistema está isolado, tá? Então, a soma das quantidades de calor por eles trocados é sempre igual a zero. Para um sistema de N corpos, então N corpos, você vai somar Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Qn, onde N é o número de corpos. A somatória desse total de calor é o quê? Igual a zero. No caso de um sistema não estar termicamente isolado ou de o calorímetro não ser ideal, devemos levar em conta a troca de calor dos corpos com o ambiente, tá? Então, preste atenção. Quando o sistema não for termicamente isolado, quando não falar em calorímetro,
você tem que levar em consideração as trocas de calor com o ambiente. Muito bem, aí aparece o Q, quantidade de calor do ambiente. Aí sim você iguala a zero, tá? Muito bem, gente. Sendo assim, agora o que nós temos que fazer? Ver se nós entendemos o que foi trabalhado. Para isso, hora de praticar, tá? Beleza?